Whether there is a God or not, his existence doesn't depend on what you believe or what I say. There is much to be skeptical of in this world, so it no longer surprises me to learn how many people don't really believe in anything. O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais, é um livro de Giovanni Reale, publicado originalmente em italiano no ano de 1995. Giovanni Reale foi um filósofo italiano que ficou conhecido primariamente pelos seus trabalhos de reinterpretação dos filósofos antigos, mais especificamente Platão, Aristóteles e Plotinho. Falando especificamente sobre o livro O Saber dos Antigos, o cerne do texto e um resumo da obra como um todo é o seguinte: o homem moderno está doente. A doença é o niilismo ou do niilismo provém. A cura é o saber dos filósofos antigos. Precisamos primeiramente verificar como Reale define a palavra niilismo. Para ele, niilismo é: veremos como tudo isso, carência de ideias, perda dos valores supremos, ausência de Deus como lugar dos valores mais elevados. É exatamente o niilismo que Nietzsche descreveu de modo quase perfeito. Reale explica ainda na introdução de seu livro que é esse o conceito que norteia este meu livro. O que acontece no século XX foi que Nietzsche previu. Em minha opinião, a raiz de todos os males que atingem o homem de hoje encontra-se exatamente no niilismo. Nesse sentido, Reale deixa claro a proposta do livro, de que o homem moderno está doente e que essa doença é ou provém do niilismo. Porém, Reale não apenas identifica o problema, mas oferece a solução. Um tratamento enérgico desses males implicaria a sua erradicação, ou seja, a derrota do niilismo, por meio da recuperação de ideias e de valores supremos e a erradicação do ateísmo, isso é, daquele, entre aspas, assassinato de Deus de que Nietzsche fez questão de vangloriar. Gostaria que essas páginas tornassem o leitor mais inclinado a ouvir a mensagem, tão construtiva da sabedoria antiga, verdadeira terapia para os males do homem de hoje. Assim, Reale faz uma exposição e uma defesa de sua tese previamente mencionada, qual seja de que o homem moderno está doente por acreditar no niilismo e que a filosofia dos antigos é a cura para tais males provindos do niilismo, em um prólogo e em 10 capítulos. Vamos falar especificamente da introdução em si, em que ele expande a definição de niilismo, explicando suas raízes históricas e vinculando tal, se pode se chamar assim, ideologia do niilismo com o pensamento de Nietzsche. Vamos então para tal prólogo. Niilismo, falta o fim, falta a resposta ao porquê. O que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizaram. Na introdução do prólogo, Reale cita um aforismo de Nietzsche. Reale reforça: os males espirituais que afligem o homem de hoje, como já adiantei no prefácio, têm uma raiz comum que é muito fácil de identificar. A cultura contemporânea perdeu o sentido daqueles grandes valores que, na era antiga e medieval, também nos primeiros séculos da era moderna, constituíam pontos de referência essenciais e em ampla medida irrenunciáveis no pensamento e na vida. Continuando, o niilismo para Reale pode ser resumido em uma frase de Nietzsche: Deus está morto. Porém, essa frase não significa o que normalmente as pessoas acreditam que significa. Para Reale, se baseando em Martin Heidegger, o significado da afirmação da morte de Deus tem um alcance bem mais amplo do que o de exprimir uma forma de ateísmo comum, como Martin Heidegger demonstrou muito bem no magistral ensaio A Sentença de Nietzsche, Deus está morto. Heidegger escreve: essa passagem evidencia que a afirmação de Nietzsche acerca da morte de Deus refere-se ao Deus cristão, mas também é certo e deve ser levado em conta, desde então, que as expressões Deus e Deus cristão são empregadas no pensamento de Nietzsche para indicar o mundo suprassensível em geral. Deus é o termo para designar o mundo das ideias e dos ideais. Desde Platão, ou melhor, desde o último período da filosofia grega e da interpretação cristã da filosofia platônica, esse mundo do suprassensível tem o mesmo valor que o mundo terreno,
o mundo mutável, aparente e real. O mundo terreno é o vale das lágrimas, em contraposição à felicidade supraterrena. Se, como ainda faz Kant, entendemos o mundo sensível como um mundo físico, no sentido mais amplo, o mundo suprassensível passará a ser o mundo metafísico. Assim, a expressão Deus está morto significa que o mundo ultrassensível não tem força real, não envolve nenhum tipo de vida. A metafísica, ou seja, para Nietzsche, a filosofia ocidental entendida como platonismo, está no fim. Nietzsche considera sua filosofia como contracorrente da metafísica, isso é, para ele, do platonismo. Assim, Reale explicita mais suscitamente. A morte de Deus, portanto, significa o desaparecimento da dimensão da transcendência, a anulação total dos valores ligados a ela, a perda de todos os ideais. Nesse sentido, vê-se que a frase de Nietzsche, Deus está morto, é considerada erroneamente para os leigos como uma frase de conquista do ateísmo sobre o cristianismo. Muitos adolescentes, inclusive, achando que o Nietzsche mesmo era ele mesmo ateísta por causa dessa frase. Vemos, porém, que uma análise mais cuidadosa nos leva a perceber que o que de fato morreu foi a crença do homem moderno nos valores transcendentais, nas ideias platônicas extrasensíveis, ou seja, que não podem ser abstraídas pelos sentidos, mas apenas pela intelecção. Assim, esse prólogo nos indica a definição de niilismo de Reale e nos prepara para os próximos capítulos do livro. Capítulos esses sobre os quais discorreremos agora. O primeiro capítulo, intitulado Reducionismo Cientificista da Razão, nos mostra a falácia atual de que apenas a ciência é capaz de chegar à verdade, como diz Reale. A communis opinio está convencida de que só é verdadeiro aquilo que pode ser demonstrado com base em cálculos matemáticos e comprovado segundo os cânones da experiência, ou seja, das ciências experimentais. Konrad Lorenz, em síntese, define que o cientificismo como convicção de que só é real aquilo que pode ser expresso com a terminologia das ciências exatas da natureza e demonstrado com base em procedimentos quantitativos. Em suma, o cálculo e a medida seriam os únicos métodos cientificamente legítimos para adquirir conhecimento sobre a realidade. A problemática nesse capítulo é, então, sobre a falácia moderna em que a sociedade não entende que o objetivo ou escopo do que estuda, a ciência, é limitado exclusivamente aos objetos relativos à existência concreta ou física. Nesse sentido, ficam excluídos todos os raciocínios metafísicos, ou seja, que estão além da física ou além da matéria. Nesse sentido, vê-se um trecho interessante que exemplifica tal questão. De fato, se por metafísica se entende a problemática do inteiro e suas respectivas respostas, torna-se evidente que são metafísicos tanto os que afirmam que o inteiro envolve o ser suprassensível e transcendente, considerado como origem de todas as coisas, quanto os que afirmam que o inteiro não inclui nenhuma transcendência e, consequentemente, fazem a discussão da problemática do inteiro coincidir com a do sensível. Essa frase me fez relembrar um trecho de um podcast com o professor Guilherme Freire. Até uma vez eu vi um debate engraçado que um cara chegou e falou, a metafísica morreu, e o outro falou, isso é uma frase metafísica. Assim, resta claro que o professor Guilherme Freire diz e o que Reale quis nos mostrar com esse trecho é o niilismo, a frase, entre aspas, Deus está morto, e até a frase não existe metafísica, são todas afirmações metafísicas. Elas afirmam que só é real aquilo que é físico. Só a matéria é real e, portanto, a transcendência, os valores além da física, o mundo das ideias, tudo isso é falso. Essa é a premissa do cientificismo e do homem moderno. Agora, uma discussão muito importante se dá no capítulo 2 do livro, intitulado Ideologismo e Esquecimento do Verdadeiro. Nele é exposto a diferença entre a verdade e a ideologia. Ele começa tal capítulo discorrendo sobre a invenção do termo ideologia, criado por Karl Marx a partir da suposta superação do idealismo alemão, mais especificamente o idealismo hegeliano, e partindo para o famoso materialismo histórico dialético.
A parte materialista é justamente sobre o que ali discorre no livro, a passagem da concepção de que uma sociedade é regida por ideias para uma concepção que a sociedade é regida pelas características econômicas. Nesse sentido, o conceito hegeliano de Zeitgeist, que é o espírito dos tempos, significando as ideias prevalentes em determinada sociedade, é superado e invertido pelo marxismo. Agora, as condições materiais e econômicas é que ditam as ideias de uma determinada sociedade, e é nesse sentido que se dá o materialismo de Marx. A parte dialética é também hegeliana, em que há uma luta entre dois polos, a tese e a antítese, gerando a síntese. Por exemplo, o dono de fábricas é a tese, o operário é a antítese, e o resultado desse embate é a síntese, ou como a sociedade se dá no período industrial. Nesse sentido, há uma inversão da lógica. Não são as ideias que criam a realidade material e econômica da sociedade, mas sim o inverso para Marx. Ou seja, as realidades econômicas pautam o que uma sociedade pensa. Nesse sentido, disse Marx, a classe que dispõe dos meios de produção material dispõe ao mesmo tempo dos meios da produção intelectual, de modo que a ela estão sujeitas, em conjunto, as ideias dos que carecem dos meios de produção intelectual. Nesse sentido, Marx critica a ideia de verdades universais. Para ele, os donos dos meios de produção material criam tais verdades, que via de regra são benéficas a eles próprios, e dizem falsamente que tais ideias são universais. Nesse sentido, para Marx, não há a verdade pura e universal, mas apenas a ideologia contextual que depende de quem detém o poder econômico em determinado momento histórico, diz Reale. As correntes de pensamento inspiradas em Marx, em especial no marxismo, levaram ao extremo as ideias de que falamos acima e transformaram praticamente todas as expressões do espírito humano em várias formas de ideologia. Obviamente, Platão e Aristóteles discordam dessa visão materialista em que os meios de produção ditam as ideias. Para eles, Marx seria apenas mais um sofista que defende mais o parecer verdade ou a verossimilhança do que a verdade em si. Além disso, a ideia de que não há verdade universal, mas apenas verdades subjetivas é logicamente insustentável. Obviamente, Platão e Aristóteles discordam dessa visão materialista em que os meios de produção ditam as ideias. Para eles, Marx seria apenas mais um sofista que defende mais o parecer verdade ou a verossimilhança do que a verdade em si. Além disso, a ideia de que não há verdade universal, mas apenas verdades subjetivas é logicamente insustentável. Aristóteles, por sua vez, nos explica por que a verdade não admite contestação. As verdades supremas, de fato, têm tal poder que, indubitavelmente, quem as nega é obrigado a utilizá-las na própria tentativa de negá-las. É nesse paradoxo que recai Marx. Podemos dizer então que o materialismo histórico dialético é uma ideologia. E além disso, o próprio fato de que as ideias de Marx terem feito tanto sucesso hoje em dia refutam o materialismo, pois Marx não detinha os meios de produção e mesmo assim alterou profundamente o Zeitgeist, não só da época em que viveu, como para sempre. Agora, passando para outros capítulos, vemos uma discussão muito interessante sobre o tema de materialismo no sentido que usamos hoje em dia, ou seja, o fetiche por possuir bens materiais. Sobre isso diz Reale. Na verdade, a equação felicidade igual ao bem-estar material está longe de ser ponto pacífico. Aconteceu que a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, o esvaziou, minou e, portanto, comprometeu sua consistência e densidade moral. A felicidade não é ter, não depende de possuir determinadas coisas, sejam elas quais forem, mas é um modo de ser do homem e depende da consequente maneira com que ele se relaciona com as coisas. A eudaimonia consiste não no que você tem, mas no que você é. Essa dicotomia entre ter e ser também é muito evidente nos argumentos de Reale. Para ele, o conforto material não significa felicidade, mas muitas vezes ter demais gera um vazio existencial. Ora, uma doença do homem moderno, que é materialista nos dois sentidos, pode então ser curada pelo saber dos antigos que dizem que a felicidade, a eudaimonia, é alcançada quando a praxis ou o agir entra em conformidade com as ideias ou os princípios gerados pela reta razão.
Nesse sentido, é feliz e floresce aquele que age moralmente, e não quem mais bens materiais possui. Outro tema interessante exposto no livro é a ideia de convergência entre belo e o moral. Com base no que eu disse acima, é possível compreender por que Platão e os gregos em geral identificavam, ou pelo menos consideravam inseparáveis, o belo e o bem. O substrato cultural dessa convicção é atestado pela própria língua, que criou um termo que não podemos traduzir com exatidão, kalokagatia, que significa beleza-bondade. A beleza que coincide com a bondade é com efeito medida, proporção e também virtude, no sentido helênico da perfeita realização da essência de uma coisa. De fato, os gregos viam um vínculo que hoje em dia não se vê, que o belo é moral e vice-versa. Nossa sociedade, então, para os gregos, seria extremamente imoral enquanto feia. Nossos prédios são feios, feitos a partir da arquitetura brutalista. As pessoas são feias, desgênicas, porque comem mal e não fazem exercícios físicos. E essa feiura então gera alterações psicológicas e comportamentais no homem moderno. Perdeu-se a beleza que é vinculado ao moral, que desemboca no bom. Nesse sentido, a existência do homem moderno é feia, imoral, afastada do bom e ateísta. Assim, resgatar o conceito de kalokagatia é essencial para o homem moderno se curar. Finalmente, outro belo conceito grego disposto no livro é o de segunda navegação, de Platão. Pois bem, a primeira navegação, feita por Platão com as velas ao vento, corresponderia às pesquisas que ele realizou seguindo os naturalistas e o método desses. A segunda navegação, feita com os remos e, portanto, muito mais trabalhosa e comprometedora, corresponde ao novo método introduzido por Platão, qual leva à conquista do mundo suprassensível. Portanto, as velas ao vento dos físicos eram os sentidos e as sensações. Os remos da segunda navegação são os raciocínios e postulados racionais. Vemos que a primeira navegação seria o entendimento do mundo por meio dos sentidos, o ramo da epistemologia chamado de naturalizado, que, portanto, acredita que obtemos informações e chegamos à verdade por meio dos sentidos. Já a visão de Platão indica que chega-se à verdade pelo pensamento e pela lógica, e não pelos sentidos. Esse rompimento epistemológico foi substancial e pauta muito do que acreditamos hoje, inclusive, ironicamente, a ideia de método científico. Nesse sentido, diz Reale: é só à luz dessas categorias teoréticas que os pensadores anteriores, e com razão os posteriores que as negarão, revelam-se materialistas. A natureza e o cosmo físico não são mais a totalidade das coisas que são, mas somente a totalidade das coisas que parecem ser. Com Platão, a filosofia atingiu o mundo inteligível, aquela esfera das realidades que não são sensíveis, mas somente pensáveis. Esses foram, em conclusão, os pontos que mais me chamaram a atenção no livro de Reale. Porém, há muitas lindas passagens que não caberiam aqui, mas que eu acredito que você deva ler, como por exemplo a ideia de um dos 4 amores gregos, Eros, e sua origem para Platão no banquete, que é especificado nesse livro. Depois que você entender a diferença entre o sexo casual via Tinder, visto na civilização moderna, e o amor grego de Eros, ficará claro que a premissa de Giovanni Reale está correta. O homem moderno está doente e o saber dos antigos é o remédio.